Bom, boa noite a todos que estão presentes aqui online conosco nesse momento, e uma saudação também àqueles que futuramente vão nos assistir através da plataforma YouTube. No nome da Academia Juiz de Fora de Letras, recebemos a todos aqui com muita alegria para mais esse curso, é o 5º curso de Literatura de Juiz de Fora, promovido pela Academia Juiz de Fora de Letras. Eu sou José Renato Amorim, sou membro também da Academia, conhecido aí por todos como JR, e seguindo aqui a orientação da nossa Academia para os trabalhos de inclusão, eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, calvo, os cabelos que restam são grisalhos, para combinar uma barba também grisalha. Estou de óculos, usando aqui uma camisa vinho, um fone nada discreto nos ouvidos. Ao fundo aqui tem uma tela, que na verdade é uma estante clara com vários objetos. Bem, para dar início aqui oficialmente ao nosso curso, eu vou passar a palavra à nossa presidente, que é a Ceci Barbosa Campos, e quero aproveitar aqui no meu nome e no nome dos demais acadêmicos para agradecer a Ceci e parabenizar, porque foi na sua gestão que foi iniciado todo esse esforço da academia para democratizar o ensino, para a gente sair da bolha acadêmica e poder estar levando este ensino a todos os lugares. Então, Ceci, receba aí o nosso carinho, o nosso respeito, mais uma vez, por esse trabalho aí sob sua gestão. Muito obrigada, José Renato. Boa noite a todos. Desculpe a intempestividade com que eu ingressei aí, mas eu já estava perturbadíssima, e o Zé Renato, mais uma vez, me salvou, porque eu mandei uma mensagem dizendo que achava que eu estava com o link errado, não conseguia entrar. Então, peço desculpas pela minha entrada intempestiva e dou meu boa noite a todos, com muita alegria por nós estarmos, mais uma vez, reiniciando os cursos de Literatura de Juiz de Fora em sua 5ª edição, este ano de 2025. Então, também dando sequência aos nossos projetos de inclusão, faço a minha audiodescrição. Sou uma senhora idosa, de cabelos grisalhos, bem curtos, de óculos e pele clara. Estou com uma blusa listadinha azul e branco, com um casaquinho vermelho e brincos vermelhos também. Isso também é mais um projeto nosso, atendendo aos vários processos de inclusão. Então, nessa audiodescrição, nós estamos visando principalmente os deficientes visuais. E temos os outros projetos de inclusão, que incluem as oficinas, a escola, trabalhos em instituições beneficentes, e os cursos que nós oferecemos no 1º semestre de Literatura de Juiz de Fora, no 2º semestre, os ciclos de palestras literárias, e além de mesas literárias, oficinas de trovas, etc. Passo a palavra agora ao José Renato, que vai dar sequência ao encaminhamento da reunião. Muito obrigada. Obrigado, Ceci. Bem, nós temos a palestra Literatura de Juiz de Fora, ontem, hoje, e Marisa Tiponi, que está me fazendo aqui, me dando a honra de hoje conduzir em seu lugar, ela que faz essa apresentação sempre com muito maestria. E Marisa Tiponi hoje vai nos apresentar a obra da querida Leila Barbosa, nossa membro também da academia, pessoa muito querida e respeitada por todos nós, que está presente também aqui. Bem, além da palestra, Marisa, como coordenadora do curso, depois falará também um pouco para nós da proposta de todas essas palestras, ela como coordenadora também que é desse projeto. Mas vamos aqui, de forma resumida, passar aqui o currículo
da nossa palestrante da noite, Marisa Timpone. Marisa Timpone Pereira Rodrigues é de São Geraldo, cidade da Zona da Mata Mineira, o Sopé da Serra, cidadã honorária de Juiz de Fora, formada em letras pela UFJF, com especialização na UFRJ, mestrado em literatura brasileira pela UFF, membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, com cursos de civilização antiga pela UFMG, realizado em parte na Grécia. Atuou como professora de literatura brasileira e língua portuguesa na UFJF, nos cursos de letras e comunicação. É poeta, escritora, pesquisadora da história literária de Juiz de Fora, com livros publicados em coautoria com Leila Barbosa, tais como Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexos, indicado ao Jabuti de 2010, Um Olhar Poético sobre Juiz de Fora, de 2013, entre vários outros. Alguns livros solos são O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes, 2017. Os Infantis, O Menino que Pulava, em 2019, e A Menina Rara, em 2023, além de participar de várias coletâneas de contos e de poesia. É uma das fundadoras do SEM, hoje HUMAN, Museu de Arte Murilo Mendes, é membro da Academia Juiz Forana de Letras, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a LEIA-JF, e também da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, entre outros grupos. Marisa, eu tenho certeza que vamos aprender de novo com você nessa noite, portanto, a palavra está com você. Boa noite a todos. Agora eu faço como palestrante. Boa noite, Leila, Maria Fonseca Barbosa, minha querida comadre aqui presente, que vai me honrar de permitir que eu penetre nos meandros da sua obra, da sua produção literária. Antes de falar sobre o trabalho da Leila, e antes de falar quais são as metas do curso, eu gostaria de lembrar, aí a minha função de coordenadora me exige isso, que lembre que nessa abertura estamos falando de uma acadêmica da JL, Leila Maria Fonseca Barbosa, e teremos outros acadêmicas que serão apresentados aqui no curso, o que dá uma feição nova, de renovação ao nosso curso, porque ele falará do ontem e do hoje, não é? Por exemplo, na próxima palestra, que será numa terça-feira, José Geraldo Heleno vai apresentar a obra da escritora, poeta que vos fala, ou seja, da Marisa Timpone. Meio coisa de compadre e comadre, né? Mas tudo bem. Dia 24/4, a Luciana Fontes apresentará a obra da Maria Nazaré de Carvalho Laroca, que está aqui presente. Excelente poeta. Na terça, de novo, cai para terça, neste ano o nosso curso está variando, entre terça e quinta. De novo, na terça, dia 29/4, Vanderlei Tomás, que está aqui presente, apresentará um grande tema, o bairro Benfica, e sua presença na literatura juiz-forana. 8/5, Arlindo Tadeu, o nosso grande mestre trovador, apresentará escritores do Nume. O Frazão fez a gentileza de colocar a programação aqui na tela. Vão acompanhando conosco. Dia 15/5, Neuza Marcicano apresentará a obra de Iris Carvalho de Mendonça, que também é acadêmica já falecida. No dia 22/5, a nossa ativa, viva e brilhante acadêmica, escritora, poeta, ensaísta, pesquisadora Ceci Barbosa será apresentada não menos do que pela grande pesquisadora, poeta, escritora, inclusive de literatura infantil, Beth Saqueto,
que vai apresentar a obra de Ceci Barbosa Campos, no dia 22/5, para culminar o curso, um momento que eu acho sempre importante na nossa literatura. Será numa terça-feira, 27/5, encerramento com Maria Helena Leutices, que nos apresentará a Mineridade de Murilo Mendes. A mim me parece o curso tem feições diversas de antes e do depois, não é? Por isso, eu até escrevi alguma coisa para falar com você sobre esse nosso curso. A Leila, que está aí, que pode, inclusive, me completar. Eu lembro que sempre foi o nosso objetivo, tanto meu, Marisa, quanto da Leila Barbosa, apresentar Juiz de Fora pelo olhar poético dos seus escritores. A nossa pesquisa, então, sempre foi História Literária de Juiz de Fora. Nós unimos a Academia Juizforana de Letras, que nos deu pleno apoio, e montamos essa série de cursos com toda a consciência do que estamos fazendo, especialmente pela nossa grande presidente, e que nós vamos falar de uma Juiz de Fora pelo olhar poético dos seus escritores, que enfocam lugares referenciais, que transformam o Juiz de Fora de uma cidade originária, que povoa o imaginário dos seus cidadãos, e fizemos isto pelo projeto que eu já mencionei, História Literária de Juiz de Fora. Um projeto que nós realizamos junto ao FJF, Departamento de Letras, que a Leila era do departamento, eu, Heleno, a Nazaré, e a Cecil do departamento irmão, o de Letras Modernas. Então, nós já temos um trabalho continuado aí, não é? Então, se deu especialmente por um projeto que nós tivemos muito carinho de fazer, que nos envolvia o ano inteiro, que é o Murilo Mendes Vai à Escola. Quando a gente ia falar para as crianças, sabe sobre quem? Murilo Mendes. Ousadia, né, Maria Helena? Nós falávamos de Murilo Mendes para crianças. Murilo tem textos, quando ele fala da zebra, da girafa, com o seu pescoço, da girafa com o seu pescoço grande e dulce. Murilo tem textos que são muito bem lidos pelas crianças. E os professores se envolviam, e esse trabalho, nós vimos que atingiu um número muito grande de pessoas interessadas na nossa literatura. Inclusive, nós atingimos 20 mil crianças com essas escolas da rede pública. E também pela publicação de alguns dos nossos livros, como é o livro Letras da Cidade, esse livro que tem o prefácio. Deixa eu botar o peso aqui. Eu coloquei ali a imagem, mas eu achei melhor não mostrar tanto escrito para não cansá-los. Vê se dá para ver. Está dando? Tá? Esse livro, Letras da Cidade, o Frazão tem até as imagens, sabe? Mas eu estou preferindo fazê-lo assim para maior mobilidade. Esse livro nós publicamos com auxílio da Lei Murilo Mendes Incentivo à Cultura. Olha lá, o Vanderlei, que é o pai da lei, está mostrando ali o livro, né, Vanderlei? E é interessante que esse saiu em 2002, embora tenha sido aprovado junto com esse de cá, A Trama Poética de Murilo Mendes, certamente está em cima da sua mesa. Também eu sou coautora com a Leila. São livros publicados com auxílio de uma lei. Olha lá, o Frazão vai nos mostrar. Está ali. Letras da Cidade são autores que falam sobre os emblemas de Juiz de Fora. O Morro do Cristo, a Rua Alfred, o Rio Paraibuna, as pontes. São os escritores com alguns desenhos importantes até do alguns dos nossos falecidos pintores. Não vou mencioná-los todos. Bem, outro ponto importante de lembrar que esse livro, Letras da Cidade, ele tem um prefácio do Afonso Romano de Santana,
nosso amigo, que a Ceci já falou sobre ele para a gente no curso, né, Ceci? Que está lá no YouTube, para quem quiser saber, quem não é de Juiz de Fora, esse povo todo lindo que veio nos prestigiar de outros estados, longe aí, né? Tem no YouTube já falando do Afonso, que já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e que acabou de nos deixar, ele partiu, não está conosco. Mas depois eu vou pôr um trechinho da fala dele para vocês entenderem a grandiosidade desse Afonso Romano de Santana, que eu tive a honra de ser aluno no mestrado de Letras no Rio de Janeiro, na UF. Ainda, nós temos aqui a trama poética, né, Leila, de 2000, com o prefácio da nossa querida Luciana Stegano-Picchio. A Luciana era amiga do Murilo Mendes, e ela esteve aqui em Juiz de Fora, nós a recebemos muito bem, se lembra, Maria Helena, lá no MAN, e ela ficou muito encantada com essa cidade. E ela nos legou um prefácio de alguém amiga, de alguém que sabe cultuar essa relação da filia, que o Murilo trabalha tanto, que vocês vão ver num outro livro dele que nós trabalhamos, né, Leila? Que foi Ismael Nery e Murilo Mendes, Reflexos. Temos também um olhar poético sobre Juiz de Fora. O livrinho que eu tenho verdadeiro encantamento por ele, que é esse que está aqui, lá, está na mão do Vanderlei. Vanderlei, ele está beijando aqui o livro. Abra aqui essas páginas, olha que coisa mais linda, olha. Olha, você vê a cidade na junção das contracapas do livro, não é? O Vanderlei está mostrando, o Vanderlei não, o Frazão está mostrando o livro ali. A ilustração da nossa amiga Valéria Faria, de uma arte sem igual, uma arte que ela trabalha colagens, cores, e é um livro extremamente bonito, né, Leila, que nós temos alegria de mostrar. Tá? Vejam bem, outro ponto que eu queria destacar, tem um livrinho, que é o Cristo Redentor, que foi a pedido da prefeitura da cidade, que nós fizemos o evento junto com o nosso amigo Gerson Guedes, lá no Morro do Cristo, e ele é ilustrado pelo Gerson, e é um livrinho muito... ele é ali na parede de vocês. E ele é muito bonito, esse livrinho, que é pequenininho. Eu costumo dizer que é livro jeitoso, eu gosto de livro jeitoso, fácil de lidar, né? E foi a Érica, a filha do Tarcísio, que nos convidou, e tem um prefácio nosso sobre o projeto, e é um livrinho que tem, diz o Gé Rangel, Austin Amaro, até nós outros, eu, Leila, a Maraliz, o Paulo de Tarso Andrade, que é o Paulinho Violão, que a gente gosta muito dele, o Altemar, o Calber, que hoje é da UBT, essa turma toda que nós conhecemos nas lides literárias, que está aqui nesse livro. Tá? Eu não estou lendo poemas, porque, por exemplo, olha esse aqui do Calber, olha, passarinho consumiu, o dia já se vai, ó Cristo, nosso Pai, desse trono majestoso, dirija nessa hora sua bênção a Juiz de Fora. E o Calber hoje é um dos nossos que faz conosco as trovas da UBT. Bem, continuando, Calber é o nome artístico dele, Carlos Alberto. Bem, ainda nós temos o livro Montesino, esse livrinho lindo, cadê o Montesininhas que está aqui? O Heleno estava lendo essa semana, né, Heleno? Montesinos. Esse livro é incrível. Tem ele aí na mão, Vanderlei? Tem lá. O Frazão vai mostrar para vocês. Esse livro, gente, são poemas centenários, mas de uma grandiosidade que você, quando lê, você fala, isso não tem 100 anos, não. Nós fizemos uma homenagem ao nosso querido Belmiro Braga, tia-avô da Leila, né? Você lê um pedacinho, eu pegando assim aleatoriamente, olha, se no nosso paraíso de tristeza, sombra houver, para espantá-la, teu riso basta, mulher. Você veja, é de um lirismo, de um trabalho de rima maravilhoso. Esse é o grande Belmiro Braga, o trovador da Vargem Grande, que nós vamos comentar aqui, porque é o autor que a nossa querida Leila trabalha. Além desse livro, eu estou citando os livros que nós somos coautoras, não é?
nós temos aqui Machado Sobrinho, Notícias da Imprensa. Eu estou com uma fila tão grande aqui que eu não vou passar por todos eles, talvez. Esse aqui, não sei se você tem... Ah lá, o Vanderlei já está mostrando. O bom que o Vanderlei mostra, o Frazão mostra. Esse livro aqui, ele foi feito sob os auspícios da Academia Gesforana de Letras, junto com a Lei Murilo Mendes. Quem faz o prefácio era o nosso querido ex-presidente Kleber. O doutor Kleber, ele tem um ponto importante aqui para nós, é que ele nos cedeu o direito de trabalhar como melhor nos aprovesse. E temos também aqui um prefácio do Murilo Badaró. Por quê? Porque esse livro foi um resgate importante. Está aqui a ata que foi feita em Juiz de Fora, quando da criação da Academia Mineira de Letras, que aqui nasceu em 25 de dezembro de 1909, e que depois foi transferida para Belo Horizonte. E está lá, não é? E esse livro, para a gente, tem importância, que nós o transformamos em livro, e as atas estão em poder da Academia Mineira, que hoje tem como presidente nosso querido amigo Jacinto Lins Brandão, que já nos prefaciou e que é aquele que nos legou o ensino da Equifrases, que trabalhamos em Murilo Mendes. Bem, depois dessa referência, que eu acho importante, eu vou citar um livro que, para nós, é de extrema importância acadêmica e também artística. Você tem ele aí, Vanderlei? Você tem ele aí, né, Frazão? Que é o nosso livro Ismael Nery e Murilo Mendes, Reflexos. Esse que está aqui. Esse livro, se não tivesse a nota que eu te dá, tá, Vanderlei? É do Prêmio Jabuti. Ele foi o finalista. E nesse livro nós trabalhamos um ponto que nós duas temos em comum. Olha que beleza de capa. Esse trabalho é extremamente artístico, porque é um álbum de arte em papel couché alemão. Olha a densidade do livro, e ele foi feito pela ajuda de um grande mecenas, que é Norberto Geihardner, um amigo nosso que doou obras do antigo SEM, depois MAN, e que está sempre nos ajudando, e que publicou aqui conosco. Neste livro, nós temos algo interessante. Olha à frente. Temos aqui, grandão, lindo, o Ismael Nery, e baixinho, o Murilo Mendes. Aí o artista criou os dois de costa. Esse é o Mandiacavalli, é um artista do desenho e da diagramação de São Paulo que trabalhou conosco nessa produção. Só esse livro mereceria essa noite de comentários, né, Leila? Mas nós temos aqui uma página nossa que a gente brincou muito e eu gosto, que é a de cabelo louro é a Leila. A de cabelo preto sou eu. Que eu nem lhes disse, dentro do princípio aqui, eu deveria ter dito que eu tenho cabelo pretinho, viu? Nunca foi de outra cor, tez clara, tá, óculos grandes, uso sempre um batom vermelho, um brinquinho pequeno. Hoje eu estou com um douradinho, um colarzinho, um belo anel nos dedos. Olha que coisa bonita, né? Isso eu sempre procuro trazer para completar aqui a figura que a gente faz. Mas desse livro de arte, o que eu quero que fique para vocês, que a gente trabalha com o princípio da filia aristotélica, exatamente esse reconhecimento de que você deve ter uma relação com o outro de igualdade, que Murilo e Ismael tinham. Nesse livro a gente trabalha essa questão. Não vou alongar, mas estou passando rapidamente pelos livros. Um outro que me honrou muito, ter a Leila como prefaciadora, deixa eu achar, o meu livro, pega aí o Vanderlei, o meu livro, Murilo Mendes, O Olhar Poético sobre Juiz de Fora. Não estou vendo ele aqui agora. Ou dei para alguém ou tirei da ordem. Bem, mostrou aí? Não, nesse não. O meu livro do Murilo Mendes, gente. Alguém tem ele ainda em mãos? Tem aí, Leila? Tem aí, Frazão? Eu fiz foto dele. Dá uma olhada aí. É o que tem uma capa linda, uma asa assim, de um pássaro.
Eu tenho um monte dele aqui, vou pegar um para vocês verem. Eu estou de frente dos meus livros aqui também. Ah, pronto, já achei. Olha esse livro aqui. Este aqui, ó. Se não cair tudo aqui, está ótimo. Olha, esse livro aqui é legal, sabe por quê? O prefácio é da Leila. O prefácio, deixa você ver ali, este. O prefácio é da Leila Barbosa e ela costuma brincar comigo que tem de melhor nesse livro, Marisa, é o meu prefácio. Eu falo, para com isso, é a brincadeira de comadres, né? Porque esse livro tem a importância de ter um registro sobre a obra completa da poética de Murilo Mendes, enquanto poemas. Não trabalhei com a prosa, principalmente porque eu considero Murilo Mendes um sempre poeta. Mas aqui é onde você, virando, abrindo qualquer página, você vem assim, olha um discurso intertextual. Convém não esquecer que a vida eterna veio a este mundo. E aqui na fala da Leila, você tem, que eu gosto muito, né? Eu falei da brincadeira da Leila comigo, ela diz assim, olha, é de uma enorme importância para a literatura de Juiz de Fora ressignificar sempre seu poeta maior, comprovar sua linearidade, sua literariedade, sua atemporalidade, seu valor inquestionável, sua vocação poética. Aí a Leila cita uma frase que eu amo no Murilo. Sou poeta irrevogavelmente. Isso que afirma Murilo, e de fato é, tanto em verso quanto em prosa. Tanto é que, quando a gente lê Idade Serrote, você fica assim, mas isso é poema ou isso é prosa? Porque o poeta é grande sempre. Bem, nós temos participação da Leila na antologia Juiz de Fora ao Luar. Maria Helena está aí, é importante que eu mencione. Eu até escrevi um pedaço de texto da Leila, porque a Leila na prosa aqui, uma coisa rara da gente ter, né? Aqui tem a rua Benjamin Constant, no Juiz de Fora ao Luar. Não, desculpe, Benjamin Constant deve ser Ceci, fui lá roubar o seu, tá? É porque a nossa turma está toda presente. Então, nós temos alguns textos da Leila aqui que vocês vão poder ver, porque eu transcrevi. Tá? Eu estou correndo um pouquinho. E a Leila tem uma fase em livros, sem contar que nós escrevemos uma série de livros didáticos para a Ática e para a escala educacional. São livros tão pesados, que é difícil de mexer, porque a gente já trabalha com toda a literatura brasileira aqui. Isso nos deu muito trabalho, né, Leila? Nossa, é um livro de peso, pesado de fato, pesa uns 2 quilos cada um. Como é que as crianças conseguem ler essas coisas, gente? Isso é uma maldade. Bem, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção também que a Leila, como eu estava dizendo, ela trabalhou nos livros ligados à UBT, especialmente com uma coleção muito interessante, Múltiplas Palavras, que o nosso amigo trovador, o Messias, organiza. Estamos até em mais um volume. Aqui ela fez prefácio. Esse que o Frazão está mostrando é o número 2. E nesse livro número 2, nós temos algo que eu vou mostrar que vocês vão amar. Sabe o quê? São os poemas, na verdade, as trovas, que a Leila dedicou à Academia Gisforana de Letras. Para cada um de nós, a Leila nos brindou com uma trova, coisa de Leila Barbosa. Essa gentileza de Leila que nós temos aqui. E, além disso, nós temos um volume que eu gosto muito, de Múltiplas Palavras, que é esse número 4, e que a Leila fala do Belmiro Braga. Ela fala do Belmiro, eu falo do Murilo. E nesse aqui, O Trovador da Vargem Grande, ela traz algo que a gente sempre fala, Leila, mas é isso mesmo, que a obra do Belmiro é tão recheada também do discurso religioso, que ele é autor do hino oficial de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Sabiam? Foi o Belmiro que escreveu: Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e o nosso lar. E isso aqui é mais um ponto
para nós conhecermos do Belmiro Branco. Todos esses livros eu sugiro que vocês leiam, porque nós ainda temos alguns catálogos de arte, como contemporâneos, como também esse catálogo Elino Magnelli, por exposições, eu estou gripada, foram exposições que nós fizemos no Antigo 100, há outras. E a gente fazia os catálogos com o melhor gosto, gente. Olhem só, esse trabalho tem o nosso prefácio, e aqui tem o Janela do Caos, que é que lindo. Olhem só a beleza desse quadro no retrato de Ismael Nery do Guignard. Essa obra aqui é um catálogo que eu chamo de obra, porque tem os mortos-vivos, como esse que o Murilo Mendes fala assim para o Ismael. Ismael, sua vida mudou muito. Ele falou, é a mesma da Terra. Continua insone, revolvendo a cabeça os problemas da humanidade. Então, na verdade, esse Murilo está em todas essas obras, e esse Belmiro que nós vimos está todo por aí. E nós vamos ter a honra de perceber isso tudo estudando a obra de Leila Barbosa. Eu ressaltei um poeminha até da Cecília Meirelles, que está no nosso livro A Trama Poética, de Murilo Mendes, que nós colocamos, tanto Leila e eu, aí no caso, eu sou coautora, mas nós estamos falando da Leila, tá? É o epigrama número 10. A minha vida se resume, desconhecida e transitória, em contornar teu pensamento, sem levar dessa trajetória nesse prêmio de perfume que as flores concedem ao vento. Que é essa Cecília que cria links no modelo de lira, no lirismo doce. Depois disso, nós vamos perceber, eu estou avançando aqui, porque eu quero também dar espaço aqui para a Leila, não é? Porque ela ainda não falou, mas acredito que ela deve estar querendo acrescentar coisas para a gente, né? Que nesse nosso projeto sobre a história de Juiz de Fora, nesse 5º curso consecutivo, quer dizer, é um curso que tem continuidade, né, Ceci? Eu acho isso o mérito da sua gestão. É um curso que não parou, né? No Brasil, sabemos que as letras, quando chegam, as revistas literárias, chegam na 3ª ou 4ª, elas morrem. E aqui os cursos não morrem. Nós já vamos fazer o 6º curso no 2º semestre da literatura em geral. Então, vejam que nesse curso, sobre história e ficção, que nós precisamos destacar. Eu busquei o Ricardo Piglia, que é um teórico que eu gosto muito, e ele nos alerta que nunca me preocupou a ideia de que a literatura nos afastasse da experiência. Por quê? Porque, para mim, as coisas acontecem ao revés. A literatura constrói a experiência. E, nesse viés, nós temos um grande estudioso, que eu gosto muito dele, que é o Júlio Pimentel Pinto. Ele é professor do Departamento de História da USP. E ele faz esse casamento de história com literatura, que me encanta. Por quê? Ele fala, história e ficção são formas narrativas e ambas constroem a experiência que vivemos, com recurso de que dispõem, que compromissos que assumem. Eu vou parar aqui a fala sobre o nosso projeto, porque, a partir desse ponto, a minha confluência de estudo com a Leila está exatamente aqui. Porque, como diz o poeta Murilo Mendes, Juiz de Fora, naquele tempo, era um trecho de terra cercado de pianos por todos os lados. Então, uma terra marcada pela música. Ele fazendo um discurso narrativo e já traz tanta liricidade nessa fala. E, como diz também o nosso Afonso Romano de Santana, a nossa estratégia é mostrar essa cidade que aparece na pena dos primeiros intelectuais, como Dormiville Nóbrega, Almir de Oliveira, e esse autor vai estar nos prestigiando, porque ele fez uma viagem literária, como ele diz, e ele nos convida
a fazer uma viagem com ele ao ler a literatura de Juiz de Fora. Nosso querido Afonso, ele fala que existe um aspecto histórico nessa nossa pesquisa, que hoje se acrescentou demais, porque a cada um dos cursos é um autor da JL, é um acadêmico que se apresenta com o seu olhar, que é um acrescentamento enorme, e com isso a nossa história literária vira a história literária da AJL. E para valorizar esse espaço originário, buscar olhares, gestos, palavras que escrevam a diferença de sua história e dos caminhos que ainda nos acenam para a composição de uma cidade, a cidade está no homem, tal como o homem está na cidade. E Juiz de Fora se pereniza por esses nossos cursos. Agora vamos a Leila. Você pode colocar aí, Frazão, esse retratinho da Leila com o currículo dela? Que você tiver aí em mãos? Senão eu mostro. E eu fiz uma coisa que eu gostei muito, eu fiz uma entrevista com a Leila. Eu gostaria, por isso que eu estou segurando a Leila, porque eu quero que vocês ouçam ela falando. E que termina a minha fala com ela falando de uma grandeza imensa. Se você conseguir, você coloca, tá, Frazão? A Leila é uma vida dedicada à cultura, à literatura, às letras, às artes. Num currículo resumido, Leila nasceu em Juiz de Fora e daquela é cidadã benemérita. Recebeu esse título da Prefeitura de Juiz de Fora. Ela é formada em línguas neolatinas, que ela conta um caso ótimo sobre essa história, línguas neolatinas, porque ela está nas línguas neolatinas e não na Faculdade de Engenharia. Aguarde verão, tá? Aqui. Marisa, não entendi o que você falou. É quem? O Frazão? Eu tinha pedido para você pôr o currículo dela, mas se você não tiver, não tem problema, não. Tá? Bem, vejam, a Leila chegou. Ei! Ei! Ela é formada em línguas neolatinas. Já estou contando aqui que aquela história, você não foi para a engenharia, você ficou com as letras, né? Ela é professora da UFJF, área de semântica, língua portuguesa, desde 1977, do curso de Letras e Comunicação, embora ela tenha aposentado em 2003. Eu também sou aposentada e nós trabalhamos juntas nas Letras e Comunicação, né, Lê? Tem especialização em literatura brasileira pelo convênio FJF-UFRJ, mestrado em teoria literária pelo UFRJ, com doutorado em ciência da literatura. Mas esse que está dando a microfonia, porque estão dois com o microfone aberto, viu? Doutorado em ciência da literatura, sem defesa de tese pela UFRJ. Ela foi gerente de atividades culturais da UFJF, eu fui gerente de cultura. E nós temos, nessa nossa linha de trabalho, né, Leila, alguns momentos memoráveis, pelos muitos cursos que nós montamos, pelas muitas viagens que nós fizemos e pelas medalhas que ganhamos. A Leila tem a medalha Pedro Nava, a Leila recebeu a medalha Murilo Mendes, e assim sucessivamente. Cidadã honorária, não, dela é benemérita, eu fui honorária. É até pouco, pelo muito que ela já fez por nós aqui. E vejam só, ela foi gerente das atividades culturais da UFJF e pesquisadora desse projetão que eu acabei de falar, de forma rápida, mas com alguns detalhes para vocês. Tem um retratinho tão bonito dela aqui que não saiu, sabe? Esse aqui, ó. Linda essa foto. Quem fez foi você, né, Helena, essa foto? Ela tem trabalhos, fez lá em Belo Horizonte, quando eles foram no encontro da Academia Mineira de Letras. Trabalhos publicados, eu sei até os bastidores da história. Trabalhos publicados sobre literatura e artes plásticas em livros, revistas especializadas, anais de congressos, CDs, catálogos, folders, meio eletrônico, nós temos vários também, nós temos feito para o YouTube
as gravações para a Academia Mineira de Letras, né, Leila? Apresentamos em várias vezes nos encontros internacionais do grupo da Angélique Rose, que são vários países da Europa. Você se conhece também esse trabalho, né? E a Leila esteve comigo, e isso também é mais um mérito dela. Os trabalhos do poeta Belmiro Braga, seu carro-chefe, com total conhecimento de vida e obra, é seu tio-avô, ela fala suas trovas de cor. Ela sabe tanto, Belmiro, que fala de cor. Ela é cofundadora do Centro de Estudos Murilo Mendes, hoje Museu de Arte Murilo, diretora adjunto do MAN, né, na sua época lá, né, Maria Helena, também, você na biblioteca, membro da Academia Gisforana de Letras, nós entramos na mesma época, por indicação da Creuza Cavalcante, na gestão do Dr. Kleber, e eu tive a honra de ter por madrinha Ceci Barbosa Campos, e eu fui a madrinha da Leila, é um troca-troca, vocês estão vendo? Membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, e conselheira hoje, inclusive, na ativa, do Museu Mariano Procópio, e somos conselheiras do MAN, do Museu de Arte Murilo Mendes. Destaca-se na sua atuação um trabalho que ela tem gigantesco, gente, como palestrante, prefaciadora, revisora. Moço, tem um pedaço no prefácio que ela fez do meu, né? Revisora, muitos livros foram revistos por ela. Autora de livros didáticos, desenho artístico, esperem aí. Ensaísta, contista, cronista, poeta. Vamos vê-la como poeta. Ô, Luzenilda, você levantou a mão, mas vamos aguardar só um pouquinho, tá, amada? Um poema da Leila, Nexo. Espelhos espalham reflexos. Veja como a professora de língua portuguesa e de literatura está presente no seu poema. Olha, espelhos espalham reflexo de aspectos e aspectos desconexos, físicos e matemáticos, especulam amplos complexos. Químicos e fisiólogos equacionam ácidos e óxidos. Biólogos e psicólogos veiculam problemas de sexo. Ecólogos e geógrafos preocupam-se com fluxos e refluxos. Datilógrafos e secretários selecionam e escolhem anexos. Políticos e doxômanos, aí ela pôs uma palavra tão difícil, falei, meu Deus, o que significa isso? É uma brincadeira minha. Deblateram axiomas. Filólogos e gramáticos flexionam o nosso léxico. Poetas e artistas, no estro sintético, englobam no amplexo prefixo e sufixo e dão-lhes um nexo. Já viram que a Leila tem humor também? Certamente ela recebeu do tio-avô Belmiro Braga. Tudo ela joga uma brincadeira, ela faz um jogo de linguagem, que eu acho isso muito incrível no trabalho dela. Veja o outro poema dela, eu só trouxe 2 poemas, embora tenha vários, que se chama Pós-Moderno. Olha que delícia, olha. TV, cinema, rádio e jornais, informações conformes, alimentos de homens audiovisuais, massas de carne e receptores disformes, fase a cabeça, informa cucas, semiológicas, cibernéticas, como verdadeiras arapucas, veiculam mensagens herméticas, enche de bits as panelas vazias, ordenam paradigmas em sintagmas, violentam Virgens Maria, olha a professora de semiótica ali também, violentam Virgens Marias, solidificam fluidos em magmas, comunizam homens reificados, ovelizando a aldeia global. Traz até, ela cria esse termo para nós. Blocos de ideias são fragmentados e atingida a estrutura vital. Eu, particularmente, Leila, escrevi aqui que seus poemas trazem a marca da professora de língua portuguesa, como a preocupação com a linguagem, e essa escritora que faz também as suas trovas com humor de família. Eu acho isso muito importante. Desde aí, ela sempre fala assim, isso é divertido, né, Marisa? Eu adoro esse divertido, essa frase da Leila. Desde aí, seu humor que se mantém
em suas trovas. Como também traz a pesquisadora, é uma outra Leila, da cidade de Juiz de Fora, que tantas vezes fala em seus livros, Letras da Cidade, Um Olhar Poético, Cristo Redentor, frases que merecem ser lembradas. Leila, nós, quando escrevemos, não sabemos quem escreveu cada frase, né? Mas nós acabamos, essa aqui eu acho que é sua, sei lá. Aí você diz assim, encimando a pedra bruta, olha só aqui, encimando a pedra bruta, verdejante e suada, que reverbera ao sol do meio-dia, ora estala o brilho do fogo das queimadas, ora, lua prateia vega luzindo na escuridão. O Murilo Mendes faz muito isso, esse jogo de palavra, né? E o Cristo Redentor empunha a cruz e abre os braços generosamente, acolhendo a cidade que espraia seus pés. Está naquele livretinho pequenininho que eu mostrei para vocês sobre o Morro do Cristo. Agora, um pouco do seu tio-avô, porque já são 19h52, o trovador da Vargem Grande, Belmiro Braga. Legou-nos o gosto pelas trovas, o humor, agilidade com as palavras. A Leila dedica 32 das suas trovas aos confrades e confreiras da JL, publicadas na coletânea do OBT, que eu mostrei para vocês, essa aqui, né? Não, é a número 2. Publicadas nessa coletânea, que nós já mostramos aqui, e é o volume 2 do Múltiplas Palavras. Eu peguei algumas, eu fiz a de abertura, veja essa, Ceci. A JL aos poetas, companheiros de viagem, uso palavras diretas para prestar minha homenagem. Agora vem, nessa academia estão escritores da cidade, são todos, sem exceção, da mais alta qualidade. Para você, Ceci, Ceci hoje é presidente, posto a ela destinado, sempre muito competente, sabe dar o seu recado. Para você, Alice, olha, Alice das Aldravias é também boa de trova, e com as suas poesias nosso orgulho se renova. Veja aí, Heleno. Heleno, meu grande amigo, companheiro de aventura, sempre presente comigo, onde só reina cultura. Você aqui, Tadeu. O Tadeu é bom de trova, faz soneto e aldravia. E, com isso, ele nos prova ser o rei da poesia. E termina preconizando, ela fez para você também, Maria Helena, e fez para todos aqui, e termina preconizando o caminho do acadêmico Vanderlei Tomás. Ela pôs seu amor por Juiz de Fora, olha quantos livros que ele mostrou de Juiz de Fora, brota sempre em seu escrito. O Vanderlei, não demora, há de ser o nosso mito. Eu adorei isso aqui. Como cronista, a Leila, ela é divertida, né? Como cronista, a Leila, com grande dose de humor, tendo Juiz de Fora como cenário, ela participa da coletânea Juiz de Fora, o Luar, da Maria Helena, que eu já mostrei, essa aqui, né? Juiz de Fora, o Luar, e num texto sobre o disco voador. Eu acho isso uma delícia. Eu não vou falar tudo, mas olha, você lê, Maria Helena, começa assim, era junho. Você já fica, o que vai acontecer? Né? Era junho, mês frio, céu escuro coberto de estrelas. Se alguém contasse a história do aparecimento de discos voadores acima do Morro do Cristo de Juiz de Fora, com certeza diriam que deveria ser internado rapidamente. Mas, por incrível que pareça, fomos testemunha ocular e de corpo presente desse fato pioneiro. Como tudo em Juiz de Fora, né, Leila? Tudo aqui é pioneiro. Que teve grande repercussão e reuniu um número incalculável para a época de curiosos. Doutores e objetos voadores, ufólogos sérios, outros nem tanto, além de tipos esquizofrênicos, gente exótica, com pinta de cientista maluco, uma multidão de espectadores, de olho para cima, numa vigília cósmica. Invejável. Adoro isso aqui, eu me divirto muito. Como prefaciadora, eu já mencionei, ela foi prefaciadora de meu livro, de tantos outros, ela
fala uma teoria que eu gosto, que é a teoria do Derrida. Aí é a professora de teoria que fala. Você veja, ela estava ali na ficção, ela está aqui na poesia, na teoria. Ela diz, convidada para abrir o livro da Marisa, sinto com Derrida, que quem convida é convidado por seu próprio convite. Assim é que com ela, como tem sido sempre nossa vida acadêmica, visito seu prazeroso texto, pleno de todos os sentidos, não vou ler, sugiro que leiam o meu livro sobre Murilo Mendes. Agora, o que eu acho muito bom, que nas publicações da UBT, ela tem uma série também de homenagens ao Belmiro Braga. Ela põe assim, olha, nesse livro da UBT, onde tudo se renova, há de surpreender você a história da nossa trova. Homenageio o Belmiro, nosso grande trovador, um poeta que admiro, digno de louvor. Então, ela vem falando do Belmiro, fala do Montesinos, que é o livro que nós publicamos e que eu já mencionei, e que eu estou passando a passar. Por quê? Eu quero chegar numa Leila que muita gente não conhece, que é a Leila desenhista. Leila parava nas reuniões com a caneta e ia desenhando. É o desenho que eu vejo que é uma revelação do inconsciente da Leila. É um desenho incrível que nós podemos ver lá na Aliança Francesa, um trabalho belíssimo, organizado pelo... O texto chama-se Lado Oculto, a mostra dela. Foi feito pelo professor Afonso Rodrigues, que reconhece, ele que é um grande estudioso do desenho, na Universidade Federal de Juiz de Fora, lhe dá o mérito devido, e ela foi trabalhada a exposição pela nossa amiga Kruzik, que eu gosto, que eu aprecio tanto. Os desenhos... A Leila mostrando desenho, mostrei, Leila. Eu também tenho aqui para mostrar. Eu mandei também, né, Frazão, mas não dá tempo da gente mostrar tudo. Eu vou mostrar alguns aqui. Sabe o que o Afonso Rodrigues chamou a Leila? De a desfazedora de limites. Porque ela vai rompendo os limites com curvas, com uma geometria incrível. Encanta. Ela não me deu nem um quadro desse ainda, gente. Ela está me devendo. Estou cobrando de público. Bem, veja, olha lá, a galeria, olha lá o nosso querido Frazão mostrando para vocês. Essa minha coautora, ela tem um grande mérito. Ela enfrenta novos caminhos. E eu gravei um pequeno videozinho com ela, para ela falar rapidamente aqui, porque já são 19h59, é um vídeo de 1 minuto, com uma fala, um pequeno trecho da Leila, tá? E a título de conclusão, eu pus uma última foto de nós duas lá na casa dela, na mesa que durante mais de 40 anos nós escrevemos sobre o Juiz de Fora, né, Leila? E eu pude fazer, me deu muita alegria, que a Leila, com uma lucidez incrível, pôde discutir comigo sobre literatura de Juiz de Fora. Vamos ouvir a Leila gravada agora? Dá para pôr, Frazão, um pedacinho aí do vídeo da Leila? Senão, a gente pede para a Leila falar, porque eu perguntei para a Leila, qual foi o seu primeiro trabalho como escritora, Leila? 7 de abril de 2025. Momento ímpar na história de Juiz de Fora, na literatura de Juiz de Fora, na literatura que se dedica à cultura. Por quê? Porque estamos aqui com Leila Maria Fonseca Barbosa, a grande escritora de Juiz de Fora, responsável com sua coautora pelo projeto História Literária de Juiz de Fora. Leila Barbosa, que é nascida em Juiz de Fora, que é cidadã benemérita dessa cidade, é formada em línguas neolatinas pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, Fafile, professora do FJF. Mas quem vai nos contar a sua história de vida, começar por vida e obra, é a própria Leila Barbosa. E, para começar, vamos perguntar, Leila,
qual a lembrança mais remota que você tem do seu primeiro texto ligado à literatura, o primeiro livro literário que você leu que marcou a sua vida? É difícil mesmo, porque aí eu volto atrás e me deparo com muitas coisas. E para saber se exatamente a primeira vez, o primeiro cada vez se torna mais difícil. Mas tem uma possibilidade de eu dizer por que eu sou formada pela Faculdade de Letras de Juiz de Fora e sou formada em línguas neolatinas. Foi porque eu sempre gostei demais de matemática e tinha pensado em estudar alguma coisa ligada à matemática. Inclusive, cheguei a pensar até ser engenheira, mas depois de muito tempo saber que isso não era comum para as mulheres, eu comecei a me informar dos outros cursos. E eu sempre gostei de literatura. Eu comecei a estudar línguas, mas o que eu gostava mesmo era da literatura de língua portuguesa, da literatura de língua francesa. Eu estudei francês como minha segunda língua, é o francês, porque eu estudei muito francês. Fui parar no Sion estudando francês. Então, a minha língua mesmo é o português e, segunda, o francês. E, a partir daí, na Universidade Federal de Juiz de Fora, há pouco tempo em que eu ia lá me matricular, eu fiquei sabendo que eles tinham um curso de línguas neolatinas. Então, aproveitei. Aí eu sempre gostei. Eu sempre gostei de literatura, de qualquer língua, de qualquer local. E aí, lá tinha exatamente as duas principais para mim, que eram português e francês, e também, completando, tinha lá também de italiano, né, o próprio latim, de espanhol, e isso daí, então, me ajudou a buscar esse curso. E foi uma das turmas que entrou para esse curso e que logo depois eles mudaram. No curso não era mais assim. Era uma literatura e português. Quando eu entrei, não, eram as línguas neolatinas, então essas todas. Então, acabei sendo formada em português, latim, francês, italiano e espanhol. Meu Deus! Pois é, então isso aí é alguma coisa muito interessante também, porque quando eu fui para a Europa, eu chegava lá na França, eu começava a falar italiano. Eu chegava na Itália, eu começava a falar francês. Eu trocava tudo. Por quê? Eu não sei. Eu acho que era exatamente porque eu não tinha uma profundidade muito grande em todas as línguas. Então, as que eu aprofundei mais por necessidade foram português e francês. Mas, Leila, desde criança, você teve essa atração por livros, essa atração por línguas. A sua origem, eu não sei onde você nasceu exatamente. Na sua casa, biblioteca na sua casa, no seu quarto, biblioteca própria. Você frequentou biblioteca? O que você nos conta sobre isso? Eu conto que se for uma questão assim de ter perto, né? Quando eu nasci no sanatório. Lá não tinha biblioteca nem livros literários. Mas eu sempre gostei disso e sempre li muito. Na casa da minha mãe, do meu pai, eles sempre houve muito livro.
Eles todos gostavam, compravam sempre, e eu deixando por lá, né? E nós, os filhos, né? Começaram a pegar os livros e a ler muito assim. Eu gostava muito de ler, e eu gostava muito de ler livros de literatura inglesa. E tinha algum poeta que você lia? Dessa eu não estudei. Tinha vários poetas, né? Inclusive, o maior poeta que eu lia e estudava era o Belmiro Braga. Por quê? Por um acaso, ele era meu tio-avô, e na minha família. Vamos, Frazão, por favor, Diri. Vamos agradecer a esse depoimento da Leila. Ela está em loco. Ela poderia dizer também alguma palavra rapidamente, porque nós nos atrasamos para começar hoje por causa desse problema de link e tudo, né? E alguém que nasceu no sanatório, mas conseguiu gostar, aprender de ler, né, Leila? Isso é muito importante. Eu acho isso divertido dessa história. E a vida inteira convivi com Leila, é toda uma vida que joguei, e com ela, no nosso dia a dia, Leila é minha comadre, madrinha da minha filha, eu sou madrinha do neto dela, é um compadrio de longos anos, de longa vivência, e que senti profundamente honrada e feliz, viu, Ceci, pela academia ter me propiciado falar da minha querida amiga Leila Barbosa. Quer falar alguma coisa, Leila? Vão deixar, Zé Renato? Claro, a Leila tem o tempo que ela quiser. Abre o microfone, Leila. Fechado. Boa noite para todos. Muito obrigado por vocês terem parado para nos ouvir. Mas é muito importante essas coisas todas que nós falamos, para que vocês possam imaginar onde nós vivemos e o que nós temos que dar para essa sociedade que nos paga para ser professor, para dar aula de literatura e fazer tudo que a gente gosta, não é? Então, mas o negócio é o seguinte, a grande verdade. Quando eu encontrei com a Marisa, eu descobri, está aqui meu caminho. É por aqui mesmo, onde eu vim buscar literatura, que eu vou encontrar tudo aquilo que eu desejo para que eu possa fazer coisas boas para os outros e possa também curtir o que a cidade, o que nós temos de bom. Não é aquela questão do amor, o amor que a gente tem que dar para as pessoas que precisam e o amor que a gente tem que ter com aqueles todos que necessitam de ouvir alguma coisa positiva, alguma coisa boa. E foi isso que me levou quando eu me encontro com a Marisa. Ela senta ao meu lado, traz a dissertação dela de mestrado e fala comigo, me ajude a colocar nas normas técnicas. Mas por que ela falou isso? Porque o meu orientador, que eu também estava fazendo a minha dissertação, e o meu orientador era o presidente da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o professor Camarinha. Aí eu comecei a ler o que ela tinha feito. E qual não foi a minha surpresa, que de cara, quase que imediatamente, eu li o seguinte,
que o Murilo Mendes tinha um livro que se chamava A Idade do Serrote, e que essa idade do serrote, que é aquela idade, né, célebre lá dos jovens, e que nessa idade do serrote ele tinha deixado, ou ele tinha colocado, até também por uma honra, assim, né, um capítulo que se chamava Belmiro Braga. Eu falei, esse daqui, que é o Murilo Mendes que a cidade inteira sabe quem é. Eu dava aula sobre literatura, quando eu ia falar em Murilo Mendes, todo mundo sabia quem era Murilo Mendes. Murilo Mendes era aquele de Belo Horizonte, dono de uma fábrica de automóveis, e que tinha, sabe, um grande, ganhava um dinheirão e que com isso ele era feliz por causa disso. Mas ninguém sabia que Murilo Mendes era um grande poeta. O nosso poeta da literatura nova, né? O nosso poeta que fazia e que falava as coisas que precisavam ser ditas, ser faladas, e ele falava com completo domínio da nossa língua portuguesa. Então, o nosso negócio todo começou aí. Eu falei, Marisa, minha filha, vamos nós duas fazer um trabalho juntas, porque você está estudando o grande poeta de Juiz de Fora, que todo mundo conhece. E eu, um poeta de Juiz de Fora, que está esquecido. A gente fala nele até que algumas pessoas conhecem, mas não todos. Tem também o busto dele lá no Parque Alfred, isso também auxilia, né? Porque ele seja conhecido. Mas o que precisa ser mais conhecido ainda, para a gente mostrar o que essa cidade tem de importante. Aí eu escrevi um artigo, e nesse artigo eu falo sobre a vocação de Juiz de Fora, que era uma coisa que eu vivia muito por causa disso. Meus pais sempre gostaram muito assim, de cinema, teatro, de livros, né, dessa parte literária. Eu, então, conhecia muito disso por causa deles, via muito isso acontecer, e sabia que em Juiz de Fora, em qualquer nível social que você fosse conversar, que você fosse falar qualquer coisa, eles estavam produzindo alguma coisa literária. E isso daí é muito importante para nós. Agora, eu e Marisa, assim, Marisa, minha filha, só nós duas sabemos disso, porque o resto da turma, ninguém ainda ensinou. Porque a gente, quando vai fazer cursos em Juiz de Fora, você não faz, você não estuda esses autores. Não estuda, por quê? Porque você não tem livros dele para ser vendido, você não tem pessoas que saibam, que possam te ensinar isso. Então, nós começamos a fazer um projeto de pesquisa que se chamava Na História Literária de Juiz de Fora. Foi a partir disso, mesmo dessa história literária de Juiz de Fora, que nós começamos uma vida acadêmica muito boa. Eu estou muito feliz de ter começado com a Marisa, de até hoje estar com a Marisa e de ter feito todas as coisas que fiz com ela e a partir dela. Então, porque são coisas boas, são coisas importantes e são coisas que representam muita coisa boa para nós e para os outros. Então, hoje foi um trabalho muito bom colocar a Marisa para me apresentar. Agora, eu não abro mão, não. No próximo curso, eu quero ter a mesma quantidade de tempo para eu falar
de uma pessoa que está lá na nossa Academia de Letras, que se chama Marisa Timpone Pereira Rodrigues, e que é eu nem sei dizer, mas é muito mais do que eu, porque ela, além de tudo que eu faço, ela faz junto, ela ainda faz mais coisa ainda, tá? E tem lá suas filhas, que foram minhas alunas, seus netos, cada um mais bonitinho que o outro, e todos são meus netos também, porque eu considero os filhos da Marisa meus filhos também, né? Eles todos me chamam de tia, mas eu, além de tia, eu acho que eu sou até mais do que isso. Sou uma segunda mãe. Muito obrigada para vocês todos. Eu gostaria de agradecer a todas, com um beijo especial para todos vocês, meus colegas de academia. E que nossa vida acadêmica continue. E continuemos fazendo. Eu agora estou preocupada com o Belmiro Braga, porque eu estou aqui, porque eu vim a convite de um projeto. O projeto foi aprovado e o projeto tinha duas pessoas que estavam fazendo um filme, junto comigo, inclusive, sobre Belmiro Braga. Eles fizeram um projeto para me entrevistar, para que todo mundo ficasse sabendo por que um cara chamado Belmiro Braga deu nome para uma cidade. De fato, é um negócio, né? Por que esse nome? O pessoal lá, a primeira vez que eu fui lá, e que ninguém sabia que ele tinha nem parente, eu tive que ficar lá até 3 horas da manhã, tirando foto com o pessoal. Foi o dia que foi inaugurado o busto dele lá, e eu fui também. Aí não, porque todo mundo queria, né? O pessoal todo da cidade queria conhecer alguém que fosse parente do nome da cidade. Então, isso daí é uma coisa importante que a gente faz, e eu agradeço a todos, porque todos vocês são meus comparsas, são meus, mesmo que vocês não tenham estudado eles, mas vocês, a presença de vocês fez com que a minha presença lá, estudando isso e passando isso para a cidade, tenha também um pedaço de vocês. Muito obrigado por tudo, e os que vocês precisarem, eu estou às ordens. Leila, nós só podemos agradecer, ainda mais com essa presença entre nós, tão enriquecedora. Mas vamos voltar aqui para o Zé Renato conduzir os trabalhos, e porque são 20h19, nós começamos mais tarde, eu sei. Eu tinha cronometrado tudo, até modifiquei. Mas vamos passar, a Maria Helena levantou a mão, nós temos que passar para a presidente, né, Zé Renato? O Vanderlei também. Eu vou passar para o Renato, com o meu hábito de coordenadora, eu estou entrando aqui. Ó. Renato, desculpa, é você. Não, querido, inicio então aqui cumprimentando você, Marisa, por essa apresentação, que teve o seu lado acadêmico, mas também a leveza que pedia, né, para falar da Leila, que é essa pessoa tão doce. Então, essa leveza, como você apresentou a obra aí, parabéns a você, parabéns, Leila, pelo legado que você tem deixado para todos nós. Não sei se a Ceci quer ficar por último ou se ela quer ser a primeira, Ceci. Fico para o final mesmo. Ok, então, pela ordem, a Maria Helena Sleutz, por favor, Maria Helena. Boa noite a todos. Senhora presidente da Academia Juiz Forana de Letras, Ceci Barbosa Campos, senhor coordenador desta apresentação, escritor José Renato Amorim, senhora palestrante de hoje e coordenadora dos cursos da Academia Juiz Forana de Letras, Marisa Timpone, querida confreira e escritora Leila Barbosa,
caros acadêmicos e amigos, primeiramente eu me dirijo a Leila. Leila, 1000 beijos, 1000 abraços pelo seu bom humor e alegria. Tudo que foi dito aqui, eu vivi e vi acontecer lá no MAN, entre Leila e Marisa. Foi uma delícia acompanhar isso. Então, eu quero deixar os meus cumprimentos à Academia Juiz Forana de Letras e à Marisa Timpone por essa oportunidade de trazer à luz a trajetória literária da nossa querida Leila Barbosa, demonstrando a versatilidade e a criatividade dessa pessoa incrível, ensaísta, poeta, prefaciadora, tradutora, revisora e agora artista plástica, pela qual eu faço a maior reverência, porque os trabalhos são belíssimos, belíssimos mesmo, Leila. Parabéns, viu? Os livros dela são referências da literatura da cidade, estão lá no MAN, aproveitem, porque são maravilhosos. E há uma coisa muito especial, um marco especial nisso tudo, que é a parceria entre a Leila e Marisa. Isso é objeto de admiração e respeito de todos. Fica aqui registrado, então, os meus agradecimentos. Foi muito bom. Obrigado, Maria Helena, pelas considerações. Depois, no final, a gente abre aí uma tréplica aí para Marisa e Leila, se quiserem. Escrito aí está o Zé Geraldo Heleno, por favor. Heleno, professor. O microfone está fechado, Heleno. Eu começo dando os parabéns para a própria AJL, para a diretoria atual, Cici, a Marisa e os outros, porque o brilho da academia é um brilho de conjunto, é um brilho das pessoas que dirigem, que abre e administra os espaços daqueles que ocupam com competência esse espaço. Parabenizo a palestrante de hoje, que é a Marisa Timpone, que ela fez uma fala muito leve, como o Zé Renato já observou, e também parabenizo a Leila. Ambas são colegas e amigas minhas há muitos anos. A Marisa, eu participei da reunião do departamento que aprovou a indicação dela para fazer o mestrado, e a Leila Barbosa, que nós fizemos o mestrado juntos tivemos os mesmos professores, inclusive sob a orientação do professor Mário Camarinha, que ela citou aí, e é principalmente isso. Dou um grande abraço em vocês duas. Foi uma palestra de alto nível, né? E a Leila, como ilustração e ilustradora da reunião, porque ela foi apresentada como objeto do vídeo e fala presencial. Um abraço a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Heleno, pela sua palavra. A Josiane Neto também está inscrita, por favor, Josiane. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu estava sem o microfone do celular, só funcionando no fone, por isso que eu não falei, Marisa, lá no início. Boa noite a todos, a todas. Eu quero dizer que é um prazer imenso poder ouvir sobre a Leila Barbosa. E olha que eu fui aluna da Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Letras, e era inevitável escutar o nome da dupla, Leila Barbosa e Marisa Timpone.
E isso causava em nós, em mim particularmente, uma sensação de desejo de ser aluna dessa dupla. Eu sempre falo com a Marisa, né? Que como eu gostaria de ter tido aulas com a Marisa e também com a Leila. E é muito bom, porque hoje eu tive uma aula. Olha que bacana, né? Sentadinha aqui, ouvindo tudo sobre a Leila, os livros, os poemas. Que maravilha! Eu sou muito grata à JL, sou muito grata a vocês, sou muito grata ao universo pela oportunidade de poder conviver com pessoas tão interessantes, tão inteligentes, que têm tanto para falar para esse nosso mundo, né, para encantar esse nosso mundo através das palavras, da poesia, dos contos, crônicas. Muito obrigada mesmo. E parabéns, Leila, você é uma gigante. Obrigado, Josiane. Temos também aí o Vanderlei, inscrito. Vanderlei, fica à vontade. Estão ouvindo? Perfeito. Bom, quero cumprimentar nossa presidente, Ceci, ao Renato, parabenizar pela condução, né, desse momento, e faço também minhas as suas palavras em relação às observações que você fez quanto à nossa palestrante. Marisa foi perfeita em tudo, uma leveza extraordinária, fácil de ser muito compreendido. E eu acho que quem não conhece a Leila e hoje pôde ouvir sobre ela, nesse momento apaixonou-se por ela. Não resta dúvida nenhuma. A Leila é uma pessoa espetacular. Eu quis falar aqui, pedir a palavra para falar de 2 momentos meus com a Leila. O primeiro deles aconteceu no início dos anos 80, quando a Leila tinha pouco mais de 40 anos de idade. Olha o que estou falando aqui agora, hein? Eu era recém-saído do CTU e eu estava fazendo um estágio na antiga Siderúrgica Mendes Júnior, hoje a ArcelorMittal, e reunido com mais 2 amigos, nós resolvemos publicar uma pequena coletânea poética. Naquela época era muito em voga, né, a tal da poesia marginal, né? A gente usava todos os instrumentos ao alcance da mão para poder publicar alguma coisa. Eu já publiquei muita coisa em mimeógrafo, em xerox, eu xerocava meus poemas, eu grampeava e saía distribuindo para as pessoas, porque eu não tinha condições na ocasião de publicar um livro impresso, né? Como tradicionalmente nós os conhecemos. Mas naquela época publicamos um livrinho pequeno, foi feito na editora do CAV, na extinta editora do CAV, e chamado Nos Ombros de Minas. E a Leila Barbosa, de uma generosidade espetacular, nem nos conhecia direito, ela resolveu ler os poemas meus, do Guilherme Alves, do Luiz Carlos Correard, e fez o prefácio do livro. Ó, vejam aqui, ó, o prefácio do livro. E o que ela escreveu a meu respeito naquela ocasião foi para mim como um exequatur, né? É preciso cumprir aquilo, eu preciso fazer com que aquilo seja uma verdade na minha vida literária a partir de então. E aumentou muito o meu compromisso. A Leila escreveu o seguinte: partindo de uma temática urbana, Vanderlei Dornelas Tomás recorre à ironia e ao sonho para consignar sua angústia, a saudade de uma infância nas cidadezinhas mineiras ainda não violadas pelo progresso. E, de repente, a Leila conseguiu traduzir num parágrafo tudo que seria boa parte da minha produção literária a partir de então. Esse meu amor por Juiz de Fora, esse meu amor por Benfica, pelo lugar onde eu nasci, pela história da minha família. Então a Leila conseguiu fazer isso ali e ela me conquistou naquele momento. Com pouco mais de 40 anos, professora da universidade, e toda essa generosidade à prova, diante de um autor inédito, dando seus primeiros passos. Compreendeu? E depois, mais tarde, pouco tempo depois, cerca de 8 anos depois, reencontro a Leila. Onde? Eu já na Siderúrgica Mendes Júnior, trabalhando na Siderúrgica Mendes Júnior, antes era estagiário, e agora trabalhando na Siderúrgica Mendes Júnior. A Leila foi jurada num concurso de poesia da empresa. Ela e o saudoso Gilvan Procópio, os dois foram jurados.
e um concurso com mais de 300 poemas inscritos. E cada funcionário, apenas voltado para os funcionários, cada funcionário poderia participar com apenas 3 poemas. E tínhamos que colocar, inclusive, o nosso nome tinha que ser oculto, né? Tinha que colocar um cognome ali para que nosso nome não aparecesse no envelope, do lado externo. Então, isso foi colocado dessa forma, foi colocado um nome, né? E os meus poemas chegaram até a mão da Leila. Ela não sabia de quem se tratava, até que saiu o resultado. Quando saiu o resultado, eu ganhei o primeiro lugar, com 300 funcionários participando. Eu fui o primeiro colocado. E eu ganhei uma televisão de 14 polegadas, aquela caixote, que eu guardo até hoje comigo. Foi o meu primeiro prêmio na literatura. Primeiro colocado. Mas o que me chamou a atenção foi o que a Leila me disse a seguir. A Leila virou e ela tinha o meu pseudônimo, mas não sabia de quem se tratava, que era o Vanderlei, a que ela fez um prefácio, a quem prefaciou um livro há tantos anos atrás. E até que a Leila um dia me encontrou e falou: olha, os seus poemas ficou no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. Mas a regra lá da empresa era que só premiasse uma pessoa, né? Por vez, né? Então eu fiquei com o primeiro lugar. E aquele carinho dela, os conselhos que ela me deu, e tanto afeto, e tanta generosidade, orientando leitura, corrigindo, às vezes, uma expressão: olha, isso aqui você pode modificar, isso aqui é um erro que você pode corrigir. E isso me fez identificar-me muito com essa pessoa tão preciosa para Juiz de Fora, tão importante para as nossas letras. E eu sempre digo isso, já disse isso inúmeras vezes, tanto para ela quanto a Marisa, que esse livro aqui, o Letras da Cidade, ele merece não apenas ser reeditado, mas também atualizado. Elas fizeram um trabalho hercúleo, passeando pela história da literatura em Juiz de Fora, e hoje eu percebo que uma contribuição tão bonita, tão gigantesca, que merece, não sei se será pelas mãos dela ou por outras pessoas que venham a somar-se ao grupo, já que o trabalho será gigante, mas merece. Então é esse legado que a gente vem observando, e a Leila tem muito ainda a fazer. Há muito ainda a fazer. Vamos ver muitas outras coisas publicadas pela Leila, muitos outros estudos, muitas outras coletâneas, tenho certeza absoluta disso. Então, Leila, meu carinho por você, minha admiração, que é sincera, que Deus possa te abençoar, te dando muita saúde, abençoando a sua família, e é um prazer enorme. Nós nos conhecemos em 84 e hoje fazemos parte dessa academia tão querida. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, e Marisa, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Vanderlei, muito importante também o seu depoimento. Antes de passar aqui para a Ceci, eu queria dizer para Marisa e Leila que durante toda a reunião, muita gente foi aqui dando seus depoimentos, elogiando a ambas, agradecendo pelo legado que vocês têm deixado, pela obra da Leila, mas também para a academia, eu escolhi aqui uma pessoa que está participando aqui, que é a Virna Maria Matos Santos Costa, e ela colocou aqui: Ceci e acadêmicos, fiquei tão encantada com as atividades da Academia Juiz Forana de Letras, e junto com 2 escritores amigos, estamos fundando a AML, Academia Malhadense de Letras, na cidade Malhada dos Bois, em Sergipe. Gratidão por tanto conhecimento e inspiração. Virna, que bom que a Academia de Juiz de Fora está podendo ser inspiração para vocês aí, e muito obrigado pela sua participação conosco aqui também nessa reunião. Então, eu vou passar a palavra aqui para nossa presidente, Ceci Barbosa Campos, para suas considerações finais. É sempre um momento de grande alegria que nós temos ao final de cada uma das palestras do nosso curso. Eu não me lembro de nenhuma que tivesse nos desagradado em algum momento. Então, são sempre muito interessantes, muito proveitosas, ajudam no nosso conteúdo literário grandemente, tanto as dos cursos de literatura de Juiz de Fora, quanto as dos ciclos de palestras literárias. E achei a ideia que surgiu
no ano passado, quando a Beth Saqueto resolveu falar sobre a obra de Maria de Lourdes Abreu de Oliveira, e depois dizendo que esse ano ela falaria sobre a minha obra, achei que foi uma ideia muito interessante, porque eu sempre louvo essa coesão, esse comprometimento que nós todos da Academia Juiz Forano de Letras temos, e que tornam o nosso ambiente de trabalho e de contato e de afinidade tão agradável. Então, como nós temos essa ligação muito profunda, até pela essa grande união que vem através da literatura, e que nos torna tão amigos e tão unidos pelos mesmos ideais de divulgação do conhecimento da literatura, é uma maneira de nos aproximar mais. Nós ficamos conhecendo mais um pouco de cada um dos participantes da academia. Então, nós teremos essa continuidade agora, nesse semestre, com mais outras biografias de acadêmicos, mas eu quero falar da minha satisfação desse encontro de hoje, porque todo mundo falou aí sobre a leveza da Marisa. A Marisa é uma pessoa que tem um astral impressionante. Não é só a leveza que ela propaga, leva para as alturas mesmo. Então, é sempre um prazer enorme. Ela tem uma fala, uma maneira de falar muito interessante, muito informal, muito amiga. E a Leila é um caso à parte. Eu me tornei vizinha da Leila na rua Benjamin Constant. Nós devíamos ter uns 10, 12 anos de idade por aí. Então, a Leila faz parte da minha história. Quando eu penso na minha pré-adolescência, na minha adolescência, com que ansiedade eu esperava a chegada da Leila nas férias vindo do Sion. Eu sabia que nós íamos ter grandes programações, as duas adolescentes juntas ali, foi uma beleza. Então, são lembranças muito boas. E a Leila tem uma memória impressionante, que ela, de vez em quando, ela fala, havia um romance que nós duas começamos a escrever juntas. Falei, poxa, só que eu acho que a Leila agora já perdeu os originais. Eu nem lembrei desse fato. Ou hinos de brincadeirinha que a gente fazia nos nossos grupos. Então, a Leila faz parte, tem uma parte muito importante na minha vida. Então, pré-adolescência, adolescência, depois cada uma seguiu o seu rumo. Eu fui para a faculdade de Direito, ela foi para as neolatinas e depois viemos a nos reunir de novo. Então, são lembranças muito boas e foi muito bom ouvir essas duas grandes amigas, a Marisa falando a respeito da Leila com toda essa afetividade e trazendo tão boas lembranças a toda essa parte da minha vida. O Heleno fazendo parte também lá do mestrado, lá na universidade. Então, são fases muito boas que nós tivemos juntos sempre. Eu agradeço, então, aos meus confrades e confreiras da Academia Juiz Forano de Letras por fazerem parte da minha vida e me trazerem momentos de tanta alegria, de tanta afetividade. Agradeço a todos que estão aqui presentes e dos quais nós esperamos continuar contando com as suas presenças nos nossos cursos e nas nossas atividades. Muito obrigada, José Renato, pela sua participação, sempre nos ajudando em tudo que se faz necessário. Boa noite a todos, muitíssimo obrigada. Eu já encerro com as minhas despedidas. Muito obrigado, Ceci. Antes de pedir o Frazão para desligar, Marisa, você quer fazer um apanhado final aí para tudo que foi dito? Sim, eu quero fazer em duas vertentes. A primeira delas, lembrar que o próximo curso será numa terça-feira, porque teremos uma terça e depois numa quinta. O José Geraldo Heleno falará sobre a Marisa Timpone. E na quinta já é a Luciana que falará sobre a Nazaré. E lembrar que a importância dos 70% de presença para conseguir o certificado no final. E como palestrante da noite, minha voz está acabando, porque hoje eu já participei de um programa na TV Integração sobre a importância de a formação do leitor, e isso me faltou até comunicar
que o nosso curso teria continuidade na terça-feira. Mas quero agradecer muito as palavras tão generosas dos amigos que aqui falaram sobre a minha fala. Eu procurei dar um lado mais próximo possível de uma comadre, falando de uma comadre, mas de uma professora de literatura que respeita o trabalho de uma escritora, de uma poeta, de uma contista, de uma cronista e de uma desenhista que se revelou para nós com tanta grandeza. Agradeço muito a todos, obrigada. Obrigada, Zé Renato, por sempre me socorrer, meu Deus do céu, coisa boa do mundo. E foi muito bom, Vanderlei, você ter aí a sua biblioteca da literatura de Juiz de Fora. Vamos acrescentar os livros que faltam, os nossos, tá? E aguardemos a próxima edição. Vou ser mais rápida, porque a Leila quer falar. Isso, importante. Leila, fica à vontade. Eu não posso deixar de falar pelo menos uma frase, porque depois disso tudo que eu ouvi hoje, depois disso tudo, eu quero pedir ao Heleno, você sempre foi meu amigo, sempre. Então, você vai me dar uma parte da sua fala da Marisa para eu falar dela um pouco também. Porque se ela falou de mim, eu quero falar dela também, sabe? E aí, isso daí, você vai me emprestar, não vai? Eu te peço isso. Isso daí faz parte da minha... Porque eu tinha combinado com a Marisa ia falar sobre mim, eu ia falar sobre ela na próxima. Mas agora é o Heleno que vai falar sobre ela, então eu quero um pedaço, tá? Já está dado. Oba, obrigado. Um beijo para vocês todos. Obrigado. Já ganhou! Ô, gente, boa noite.